ressarcido desses prejuízos. Ao vivo a gente fala mais sobre esse assunto com o repórter Renan Nunes. O Renan está aqui no nosso telão. Como é que o consumidor deve proceder? O que ele deve fazer aí em busca do seu direito, de prejuízos que ele teve para ser ressarcido? Bom dia novamente, Renan. Bom dia, Felipe. Pois é, procurar primeiro os órgãos de defesa do consumidor ou ir direto na companhia que fornece o serviço de energia elétrica. Agora, essa reportagem do Simplício, Felipe, exemplifica muito bem o tamanho do problema que a gente tem em casa quando falta energia elétrica. Tem os idosos, que não podem ficar muito tempo no escuro, tem a pessoa do comércio que teve prejuízo porque a mercadoria estragou e por aí vai. Aí fica aquela dúvida, bom, a quem vou procurar? Como é que eu vou garantir os meus direitos, eu, consumidor, que estou sendo lesado, prejudicado quando o fornecimento é interrompido, quando eu tiver algum problema de um equipamento que queimou, a energia foi, voltou, oscilou e gera aquele problemão todo. A lei assegura, sim, direitos ao consumidor e é justamente isso que a gente vai saber agora conversando com o Joffre Saraiva, advogado especialista em direito do consumidor. Bom dia, Joffre. Primeiro, a quem procurar? Vou direto na companhia, aciono o órgão de defesa do consumidor, por onde é o caminho? Bom dia você que está assistindo. Falar em perda de energia e falta de energia elétrica é falar em transtorno na vida do consumidor. De fato, quem paga pelo serviço de energia elétrica entende que paga caro e precisa da prestação do serviço de forma adequada. E nessa prestação adequada, espera-se a continuidade do serviço. E esses acontecimentos de falta são transtornos imensuráveis na vida do consumidor. Mas, para que o consumidor possa buscar a devida guarida do seu direito, é importante que ele possa se organizar, junte protocolo e ligações, ligue para a companhia, a concessionária de serviço público de energia elétrica, que ela entre no próprio site dela, que ela busque o PROCON, que é um órgão amigo, e que busque seu advogado de confiança, porque apenas o seu advogado é capacitado para informar o consumidor, enquadrar essa situação e identificar uma possível lesão ou não a essa honra do consumidor. E isso pode ser um dano moral, um ressarcimento de um equipamento? Isso. Os danos dividem-se em dois. Nós temos danos materiais, que é quando você perde, desde quando você perde um produto na sua geladeira, ou você tem um eletrodoméstico queimado, e também temos dano moral, que é quando você passa um tempo alongado, sem um serviço de energia elétrica, quando você tem um filho, uma criança dentro de casa, um idoso, que são situações que ganham um relevo maior por conta dessa ausência de energia elétrica. Então, recapitulando, temos os danos materiais, que é aquele dano que você consegue mensurar, consegue precificar. Eu perdi um produto de R$1.000, de R$500, perdi meu supermercado do mês. E o dano moral, que é o dano à sua honra, aquele transtorno que o consumidor passa por conta dessa ausência de energia elétrica. Como é que o consumidor pode provar que de fato teve esse dano? Que tipo de provas ele pode juntar? É um ponto que eu costumo bater na tecla, que é a organização do consumidor. O brasileiro, e também eu me enquadro em muitas situações, a gente não costuma organizar, ligar, juntar protocolo. Por isso que eu rogo, enquanto a Comissão de Defesa do Consumidor, a gente avisa aos consumidores, por favor, se organizem, liguem, anotem os protocolos, registrem com vídeos, fotos, os produtos que foram danificados, porque às vezes existem até alguns eletrodomésticos que você não tem mais nota dessa compra. Então, para isso, uma fotografia é muito importante para que você possa corroborar esse dano que você sofreu. Gente, aqui cabe um esclarecimento. Os protocolos são aqueles números que a gente recebe, escuta, vai pelo SMS, pelo e-mail, até pelo telefone, os números de atendimento. Toda vez que você procura um serviço, Joffre, o pessoal gera um número que serve para você consultar em outras ocasiões. É tipo um histórico. E às vezes a gente acaba deixando isso passar. Não entende a importância daqueles números, daquele protocolo, Joffre? O protocolo ele tem um poder muito grande na hora de um questionamento judicial e de um questionamento administrativo, porque é com ele que você vai comprovar que você efetivamente buscou resolver esse problema administrativo. Inclusive, nós temos uma teoria de um brilhante advogado de São Paulo chamado Marco de Sá, que é a teoria da perda do tempo do consumidor, em que o tempo que o consumidor perdeu para resolver uma demanda, ele deve sim ser valorado, e a justiça já vem concedendo indenizações para aquele consumidor que tentou resolver na esfera administrativa e não conseguiu. Então, por isso a importância do protocolo. E quanto antes a pessoa procura os serviços, seus direitos, não deixe para depois, não deixe passar. Isso, porque, entenda bem, a partir do momento que o consumidor tem uma lesão e ele busca essa guarida, essa guarda dessa lesão, se for uma coisa recorrente, é possível observar uma mudança no comportamento da relação de quem presta o serviço e os consumidores. Imagine só, se a lesão ocorre de forma continuada, os consumidores são atentos, os órgãos são atentos nessa defesa.
a gente observa um cuidado maior nessa relação com o consumidor, porque o consumidor ele merece ser respeitado, inclusive em situações absurdas, como 20, 30, 40 horas sem energia elétrica. Pois é, Joffre, como é que está a realidade aqui em Teresina, pela tua experiência, até pela experiência lá da comissão da OAB? Esses casos de ressarcimento, eles têm tido um certo grau de sucesso? Sim, a justiça piauiense ela é bem eficaz quanto a isso. Apesar dos processos respeitarem o seu prazo, porque o processo é um ato muito complexo, eu observo que as indenizações ocorrem a contento, desde que estejam devidamente comprovadas, como protocolos, como já foi falado, registros fotográficos, a prova que o consumidor sofreu efetivamente uma lesão. A questão dos danos morais, eles precisam ter uma redação maior para serem comprovados, mas você consegue comprovar facilmente quando esse prazo foge da razoabilidade. Lembrando que os magistrados também são pessoas comuns que também sofrem com a falta de energia. Então, são situações que não precisam de digressões maiores, porque é senso comum que energia elétrica, quando falta, é um transtorno imensurável. Joffre, quem eventualmente tiver alguma dúvida pode procurar a Comissão de Direito do Consumidor lá na OAB, vocês podem dar essa assistência, algo assim? Sim, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, ela é atuante. Nós temos, em parceria com a Sencasp, Teresina em Ação, nós estamos presentes, temos um stand no Espaço da Cidadania no Shopping Rio Poti. Estamos sempre à disposição do consumidor para levar informação qualificada. Não podemos fazer consultas individuais por conta do nosso regimento ético, mas demandas coletivas e informação ao consumidor estamos sempre levando. Certo, então, obrigado pelo esclarecimento, viu, gente? Então é sempre bom alertar. Teve um problema aí ocasionado por falta de energia elétrica, não perde tempo, junta as provas, reúne todo tipo de prejuízo que eventualmente você possa ter tido e aciona a empresa responsável. Se for o caso, vai no órgão de proteção dos direitos do consumidor, procura orientação. O que não pode é nós consumidores, né, Felipe, ficarmos no prejuízo, porque o serviço foi interrompido, a energia oscilou, o equipamento queimou e aquele calorão bateu depois de uma ocasião como essa. A gente tem que sempre estar vigilante para ter os nossos direitos assegurados. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo das ruas da capital. Felipe. É isso mesmo, Renan. Muito obrigado pela participação e a gente chama a atenção, olha, para você que sofreu prejuízo, teve prejuízo